Às vezes é preciso ir para longe, para chegar vindo de trás e alcançar a véspera da véspera da véspera do acontecimento. Hoje nós vamos falar de Véspera, que é o terceiro livro da Carla Madeira. Foi publicado em 2021 pela editora Record. Inclusive, tá para sair uma série na HBO com a história desse livro. A Carla Madeira é mineira de Belo Horizonte, formada pelo FMG em jornalismo e publicidade. E é autora da Natureza da Mordida de 2018 e do aclamado e polêmico Tudo é Rio de 2014. Eu tô animadíssimo para essa resenha porque eu sou um grande fã da Carla Madeira. Eu gostei demais de Tudo é Rio, gostei demais da Natureza da Mordida e já adianto que eu gostei demais de Véspera. Não que eu acho que não existe o que criticar nesses livros, eu até vou trazer alguns pontos aqui. Mas o que eu acho realmente impressionante da Carla Madeira é o quanto da vida ela consegue encapsular nas suas histórias. São livros que você tem certeza que se lê daqui 10 anos, vai pegar coisas que não pegou da primeira vez que leu. Além disso, ela tem uma liricidade que consegue capturar expressões, sentimentos, movimentos de um jeito muito real e preciso. É como se ela pegasse um ângulo muito específico da vivência humana e a sensação que me dá é de que eu tô assistindo uma cena que eu já vivi ou presenciei, só que por outro ângulo e com outros personagens. E além disso, a leitura é muito gostosa, é poética, é bonita, prazerosa. E em cima disso tudo tem sempre uma camada de polêmica, de questionamentos morais que são baseados nos fatos duríssimos do que é ser alguém. Ela não hesita em botar o dedo na ferida e girar, em usar todos os tons de cinzas possíveis para pintar suas histórias. Você sempre vai encontrar nos livros dela representações belíssimas do amor, prazer e das coisas mais bonitas da vida, coexistindo com dores terríveis e o lado feio do ser humano. Mas bom, vamos falar especificamente de Véspera agora. O livro narra uma dessas linhas do tempo que vão costurando os fatos até chegar num grande acontecimento, que é um evento bem chocante. No fim das contas, é uma cadeia de traumas. E é muito interessante a forma como ela conta essa história. Primeiro de tudo, tem um prólogo, que é em formato de verso, chama Antes do Começo, e é muito bonito, dá o tom do livro. Você já fica orientado que vai ser uma história de traumas. E mais tarde a gente vai voltar nesse prólogo com uma reflexão bastante curiosa, que eu vou querer saber a opinião de vocês. O primeiro capítulo em si narra esse acontecimento chocante, e o segundo volta lá atrás, como diz na introdução, na véspera da véspera da véspera. E aí os capítulos ficam se alternando entre as duas linhas do tempo. Uma que conta os desdobramentos desse acontecimento e a outra que conta a história de como ele veio a acontecer. E eu achei que isso funcionou super bem, especialmente pela ótica escolhida para retratar cada linha do tempo. Bom, mas agora vamos falar do livro com spoilers. Como você deve ter percebido, eu tô gravando essa parte outro dia. Não foi porque eu não consegui gravar tudo naquele lá, eu até consegui, mas acabei falando demais e achei que não ficou muito bom. Então, se você é uma pessoa comprometida a ver o vídeo até o final, saiba que eu te poupei pelo menos aí uns 40 minutos. Bom, primeiro não tem como falar do tal acontecimento chocante que eu mencionei, que é a Vedina abandonando seu filho no meio da rua. Esse é o grande evento que vai fazer a gente ler o livro todo para tentar entender. Tipo, o que leva uma mãe a abandonar o próprio filho? O que precisa acontecer para colocar um ser humano num ponto tão extremo a ponto de ele agir contrário aos seus instintos mais fortes? E para que o leitor sinta que a Vedina estava no seu limite, a Carla Madeira consegue colocar uma carga de estresse gigantesca nesse primeiro capítulo. E ela faz isso abusando do discurso indireto livre, que é quando os pensamentos da personagem se confundem com as palavras do narrador, mas sem aviso prévio. Um exemplo está na própria descrição da cena do abandono, que eu vou ler direto do livro para dar uma ilustrada. Ela puxa o filho para a calçada e em seguida joga no chão, aos pezinhos dele, a mochila colorida. Sem uma palavra, entra novamente no carro e arranca. Vai se fuder, Abel. Vai se fuder. Esse vai se fuder, Abel, vai se fuder, não é o narrador que fala, é a Vedina que tá pensando. Só que não tem nenhuma demarcação específica indicando isso. Isso é o que a gente chama de discurso indireto livre, que é o que faz a descrição dos pensamentos do personagem se confundirem com os próprios pensamentos. E às vezes a gente pensa que é até a gente que tá pensando. A Carla Madeira é uma mestre desse recurso. Por consequência, a gente entra na cabeça da Vedina e fica estressado junto com ela. E a gente entende que o grande problema da Vedina é que ela já tomou a decisão de abandonar o seu marido, o Abel, só que não consegue traduzir isso em ação. E pelo resto do livro a gente vai entender como essa tempestade toda se formou na cabeça da Vedina. Para isso a gente vai acompanhar majoritariamente a trajetória dos irmãos Caim e Abel, em paralelo com o desespero e as memórias da própria Vedina. A linha do tempo dela serve para a gente aprender outros detalhes da história através de digressões muito bem colocadas. Sempre tem um elemento concreto ligado ao desespero que ela está sentindo ali naquela situação que vai trazendo alguma memória do passado dela. Como, por exemplo, quando ela pensa no quadro do gato que tem no quarto do Augusto, que foi a avó dela que pintou, e ela descobriu a paixão pela pintura usando o pincel que era do marido falecido dela, essa parte eu achei linda. Mas aí, lembrando da avó, a gente aprende que a Vedina foi meio que abandonada pelos pais para ser cuidada pela avó. Só que o jeito que é contado isso é tipo, ai, Augusto, Augusto, meu Deus, Augusto, ai, tem um gato no quarto do Augusto, qual é o quarto da minha avó? Ai, minha avó, eu fui morar com a minha avó, meus pais me abandonaram. Ai, meu Deus, o Augusto. É tipo assim.
Mas é muito interessante os efeitos que essas digressões causam. Lá pelo sexto capítulo, eu senti que a apreensão inicial que você sente pelo sumiço do Augusto vai meio que banalizando, muito em função da demora da Vedina por conta desses pensamentos nos quais elas estão imersas, que acabam nos interessando mais também. Tipo, como que o Abel ficou desse jeito? E o Caim? Porque agora a gente já conhece os dois, né? E tudo isso vai deixando a gente mais interessado nas histórias dos irmãos. Então essas duas linhas temporais servem para realimentar o interesse uma na outra. Então você fica vidrado ali no livro. Acontece que as histórias da Carla Madeira têm uma coisa. Elas não são perfeitas do início ao fim. Perfeitas no sentido de que você pensa, gostei de tudo. Mas é muito difícil pensar no que você mudaria na história sem que ela deixasse de fazer sentido. É tudo muito bem arquitetado e encaixado para que seja possível contar as coisas que ela quer contar e gerar os momentos que ela quer explorar. Em Véspera, eu achei que os personagens seguem caminhos muito retos, sem mudanças bruscas de direção. A única exceção acho que é a Custódia, a mãe dos meninos, que tem a sua rota alterada na vida por duas grandes colisões, a primeira com o Padre Tadeu e a segunda com descobrir a sua paixão pela costura. É muito interessante e cômico até os encontros dela com o Padre Tadeu, porque ela é uma católica fervorosa e o Padre Tadeu é um padre, é uma figura de autoridade, a quem ela a princípio tem que ouvir e respeitar. Só que o Padre Tadeu também é um cara muito desconstruído e despojado, então ele fala coisas que a Custódia nunca esperaria ouvir de um padre, coisas que vão radicalmente contra as crenças dela. Só que por ele ser um padre, ela escuta ele. E mesmo que cause um choque, o Padre Tadeu consegue plantar sementinhas na Custódia que vão germinando e melhorando ela ao longo da história. E é muito legal que o que uma boa narrativa faz é pegar um personagem falho e entregar ele um pouco menos falho. Em certo ponto, a gente começa a sentir simpatia pela Custódia, alguém que no começo do livro gerava um pouco de asco, tipo, essa mulher é meio doida. Mas com essas colisões, ela começa a se sentir livre e autônoma e desencanar um pouco com as coisas. Ela começa a desejar se expandir dos limites que lhe foram impostos pela cultura e pela religião também, que ela mesma reforçava com a sua crença. Então tem frases belíssimas no livro, como um questionamento dela: seria aquilo uma blasfêmia, querer ter pernas? Seria pecado se distrair tanto a ponto de não sofrer mais? Para a qual ela encontra respostas muito precisas, normalmente vindo do Padre Tadeu. Essa alegria é um jeito de rezar, eu te garanto. Não é pecado tomar gosto pela vida. E aí eu vejo que tem uma das mensagens mais poderosas do livro, na trajetória da Custódia. O resto também é muito interessante, mas mais como uma exploração de afetos, sentimentos e traumas. Opa, eu venho do futuro para fazer um disclaimer. É que eu disse que o arco da custódia representa uma das mensagens mais poderosas do livro. E eu acredito nisso, mas eu me senti na obrigação de comentar a mensagem mais óbvia, para não deixar passar em branco. Que é o que talvez seja a principal lição do livro, além dessa coisa de cadeia de traumas e de abandono. Tô falando da história do Caim e Abel, e a mensagem de que um pai não dá espaço para os filhos tornarem cada um sua própria pessoa, colocar os dois no mesmo molde, tratar os dois com a mesma régua, como isso pode ser destrutivo, né? Que é basicamente uma releitura do mito clássico de Caim e Abel, e é justamente isso que o padre Tadeu fala para a Custódia numa das primeiras conversas de grande impacto que ele tem com ela. Mas é isso aí, fiquem aí com o resto do vídeo e até já já. E o que eu quero dizer com caminhos retos, né? Caminhos previsíveis. Não que o que acontece com os personagens você conseguiria prever, mas as pessoas que eles se tornam no final não é muito diferente do que você esperaria que eles se tornassem. Especialmente os personagens que a gente vê crescer, né? Que a gente sabe a condição inicial e sabe o seu contexto, eles acabam virando justamente o que a gente esperaria deles. Mas acaba que para contar essa história eu não consigo pensar em um jeito diferente. E aí é que tá, as histórias da Carla Madeira têm uma beleza impressionante. Beleza essa que surge de fatos chocantes, misteriosos, profundos, mas que se apoiam em fundações que muitas vezes podem não agradar. Então aqui nesse livro a gente vai explorar o que faria uma mãe abandonar seu próprio filho na avenida, o que faria alguém ser tão asqueroso quanto o Abel. O livro é quase um estudo dessas perguntas, é um ensaio. E mesmo o Abel sendo tão asqueroso, a gente tem um pouco de dificuldade de odiar ele. E a gente também não precisa odiar ele, apesar do desprezo ser meio inevitável. Mas a gente viu a sua trajetória desde o início. A gente conhece o Abel quando ele era só um menino inocente e assustado. E a gente acompanha a sua vida e vê como é triste. E a gente percebe que ele não tira nenhuma felicidade genuína das ações que ele comete. No máximo, o que ele consegue é um alívio momentâneo do tanto de impulso que ele guarda dentro de si. E que tanto fazem sofrer. No início ele era só um coitado, mas parece que ficar na posição de coitado por tempo demais acaba te tornando um vilão. É fácil pensar que se a gente pudesse só direcionar ele um pouquinho melhor ali em algum ponto do início, ele não teria virado o que ele virou. E possivelmente o Caim sente algo semelhante, acompanhado de um sentimento de culpa, porque ele estava lá.
Pro Caim, dentro do Abel ainda vive o irmão dele, com quem ele compartilhou tanta coisa no início da sua vida. Mas a gente não pode voltar no tempo. O que aconteceu, aconteceu. O Abel é um cara nojento. Em volta daquele menino assustado, cresceu um homem asqueroso. Bom, e pra fechar esse vídeo, eu queria comentar 3 coisas. A primeira é o trecho que eu acho o ponto alto do livro, a parte que é mais gostosa de ler. A segunda, a coisa que mais me incomodou como leitor. E a terceira é um questionamento, que eu queria saber a visão de mais gente. O que mais me impressionou no livro foi a capacidade da Carla Madeira de descrever paixão adolescente. Ela alcançou uma precisão que eu nunca vi antes, até do ponto de vista de um moleque, porque normalmente é escrito do ponto de vista do Caim. É descrito que desde a primeira vez que o Caim viu a Veneza entrar na sala, já mexeu alguma coisa com ele. Ele já ajeitou a postura. E esse detalhe de ajeitar a postura, cara, eu me vi ali. Tem uma frase interessante. Ficavam à vontade no meio de todos, mas entre eles havia uma distância encabulada que separa a amizade do amor. E é muito doido essa dinâmica de paixão adolescente. Quando você gosta da pessoa, só que se sente vulnerável perto dela. Sente uma sensação de perigo que te faz querer manter distância, mas ao mesmo tempo te faz querer ser notado. E as cenas do livro descrevem exatamente isso. O problema é que, para chamar a atenção da Veneza, o Caim ficou jogando charme pra Vedina. Já que ele não tinha interesse na Vedina, ele conseguia ser um cara legal, charmoso, enquanto interagia com ela, sabendo que a Veneza tava olhando. E isso não deu nada bom pra Vedina, mas a Veneza se apaixonou. E aí tem aquela cena do simulado. E ela descreve que a Veneza foi a primeira a acabar, o que deixou os meninos todos transtornados. A competição é o primeiro amor dos homens. E essa frase me pegou de jeito, porque é uma grande verdade. Eu nunca tive um amigo que não fosse pelo menos um pouco competitivo. Eu sei que eu sou. E aí quando o Caim sai da sala, é dito que os dois ficaram em alerta, com a reciprocidade prestes a se consumar. Em resumo, tava rolando climão, mas aquele clima denso, que até muda a temperatura, sabe? O desejo seduzindo a coragem de se expor, enquanto a engrenagem se mantinha travada por um cisco. Sabe-se lá a origem remota dos ciscos. Eu não sei desenvolver sobre isso, mas essa coisa do cisco que trava a paixão adolescente me deu muito flashback. O primeiro amor é uma luta insegura. E se não passar de um delírio? De novo, uma identificação absurda. Quando eu era adolescente, eu senti que eu precisava ter certeza absoluta para tomar qualquer risco no amor. Mas essa certeza nunca vem. Ao mesmo tempo, ela tá ali, mas o medo embaça tudo. Mas beleza, os dois lá fora da sala, silêncio, Caim não toma nenhuma atitude, e Veneza decide que não quer ficar ali se não for pra rolar nada. A tensão da paixão já tá incomodando ela. E aí ela sai. E aí no que ela sai, o Caim fica olhando ela aí, né? Só que a Veneza esperta vira e pega ele no flagra. Olhos indefesos derramados nela. Foi como se o Caim tivesse confessado. E essa cena me lembrou um poema que eu gosto muito. Vou deixar um link aqui na descrição. Quem quiser se interessar, clica lá pra ver. Quer vir comigo? Perguntou ela como uma mulher. E ele foi, como um menino. Iria com Veneza onde ela quisesse. Aí os dois prestes a sair da escola, sabendo que iam se beijar assim que saíssem do portão, e chega um amigo interrompendo. Aí a coisa não se materializa, acaba esfriando, e a Carla Madeira resume muito bem com uma frase: ser desejado sem pressa ofende. Bom, beleza, mas aí vem o trecho do beijo, que o Caim mete o louco e senta do lado da Veneza, no ônibus pro Rio de Janeiro. E que cena de primeiro beijo. Cara, eu fechei o livro e aplaudi na hora. Os dois lá, sentados um do lado do outro, ninguém falando uma palavra, atmosfera espessa. As luzes intermitentes dos postes denunciando o olhar um do outro. E aí, num sincronismo telepático, o beijo que for atrasado. Porra. Achei original, verossímil, perfeito. É inocente ao nível adolescente e comovente por isso mesmo. Mais um quadro espetacular pintado por uma gênia. Só que daí vem a nossa velha conhecida, a Vedina, que aqui nesse trecho da história não é exatamente muito conhecida. É secundária, quase que uma figurante. Ela vem e estraga tudo. E que doideira que são as possibilidades da literatura, né? Um personagem que ao mesmo tempo você se sente íntimo numa linha temporal, nessa estragou o que você estava querendo ver se consumar. E ao mesmo tempo que ela era só uma figurante nesse capítulo, esse evento é importantíssimo na história dela e vai fazer a gente entender melhor o que tá acontecendo ali na cabeça dela. Isso no futuro, depois de abandonar Augusto. E justamente no capítulo seguinte, que trata do ponto de vista da Vedina após o abandonamento do Augusto, a gente vê ela em desespero ali na casa receber uma ligação da Veneza. E isso lança a Vedina num flashback pro capítulo que a gente acabou de acompanhar, do ponto de vista bom, do Caim, consumando a paixão. Só que ela pensa se foi aquele momento que ela viu o Caim sentado com a Veneza, que foi quando ela começou a abandonar o Augusto. Porque quando ela viu os dois lado a lado ali, já intuiu o que ia acontecer. E depois ela lembra da Veneza já na viagem de volta, contando que eles estavam namorando. E aí a Carla Madeira mete outra frase braba: a confirmação de uma suspeita é sempre um excesso de realidade. E cara, é pesado demais pensar pelo lado da Vedina. A Veneza era a melhor amiga dela, a primeira pessoa com quem ela tinha se sentido realmente íntima. Inclusive tinha confessado pra ela tempos atrás que estava apaixonada pelo Caim. Não valia nada, a honestidade acaso vale mais do que a lealdade? Basta dizer a verdade para que se possa confessar de cabeça erguida uma traição, tornando-a menos traição. É foda, velho.
complicado. Até esse capítulo a gente tava todo oriçado, querendo ver a paixão do Caim e da Veneza. Sentindo na pele essa paixão. Torcendo pros dois ficarem juntos pra aliviar essa tensão. E aí depois quando a Vedina separa os dois, quer mandar ela pra PQP. Mas aí vem a perspectiva dela. E aí você fica, se fosse comigo ia ser uma merda. Bom, essa fase da paixão foi o que eu achei mais impressionante e mais cativante do livro. Mas agora eu quero falar um ponto que não me agradou tanto. Mas vou falar com essa camiseta aqui. Bom, são 2 pontos, na verdade. O primeiro tá no capítulo que narra a festa na casa dos meninos para comemorar o desempenho do Caim lá na Olimpíada, no Rio de Janeiro. É o momento que a Veneza é propriamente apresentada pra gente. Ela chega lá na casa, quase mata o Abel do coração, a gente também fica surpreso, já que é quando a gente aprende que ela também tá no grupo de estudos do Caim. Mas o que eu não gostei foi como o narrador descreve ela de uma forma meio emocionada, cheio de elogios, quase meio bobo assim, sabe? Tudo bem, quando ela chega na casa, a gente tá meio que grudado na visão do Abel, meio que dentro da cabeça do Abel, que é completamente obcecado pela Veneza. Mas eu senti que o narrador eventualmente desgruda dessa visão, mas continua descrevendo a Veneza nesse mesmo tom. Aí a impressão que dá é que a própria autora é apaixonada pelo personagem. E particularmente acho meio ruim transparecer isso na narrativa, porque é meio sugestivo. E eu, como leitor, não gosto de ser sugerido o que achar de um personagem pro narrador que até então eu achava que era imparcial. Mas assim, só relendo o livro eu percebi que talvez a ideia não é que o narrador seja imparcial, ou narradora no caso, mas que ele é quase um personagem por si só. Só que eu não achei que isso fica claro desde o início, pelo menos não ficou pra mim. Então acaba causando uma certa estranheza. Eu preferiria, nesse caso, que ela transmitisse todas essas qualidades, esse charme da Veneza, através das reações e do impacto que ela causa nos outros personagens que a gente já conhece. Não, como é o caso, dizendo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é encantadora, que ela é cheirosa. Desse jeito, a gente poderia formar a nossa opinião da personagem com base no que os outros personagens pensam dela, não no que o narrador pede pra gente acreditar. E além disso, outra coisa que me causou muitos momentos de estranheza foi um certo excesso de liricidade. A Carla Madeira é conhecida por escrever frases lindíssimas, altamente tatuáveis, como eu ouvi alguém dizer em algum lugar, mas eu achei que alguns momentos nesse livro elas ficaram meio mal colocadas, principalmente quando elas fazem parte de alguma fala de personagem. A Veneza mesmo nesse capítulo mete um gerúndio super lírico no momento que ela tá descrevendo alguma coisa que o Caim diz pra ela pro Antunes. A conversa do Caim com o Bruno Jardim nessa festa também é cheia disso. Pra mim fica meio artificial e acaba te tirando um pouco da história, o que é bem frustrante, porque a Carla Madeira é muito boa de te absorver pra dentro da narrativa. Tem um momento que não é nem na fala de ninguém. O narrador tá meio que dentro da cabeça do Caim e a gente lê como se fosse o Caim pensando, sabe? Mas meio que do nada vem uma voz explicando os sentimentos dele de forma super poética. A desconfiança em Caim tornou-se um jeito radical de confiar no que podia vir. Às vezes parece que ela só jogou uma frase bonita ali, como se tivesse achado a frase bonita e quis achar algum lugar pra pôr no livro. Eu não gosto tanto dessas divagações da narradora desatreladas do pensamento do personagem, mas talvez seja uma questão de estilo. Mas como eu disse, refletindo sobre isso, começou a me parecer que talvez o narrador fosse um personagem desde o início, e que talvez também tivesse uma opinião sobre a história que ele tá narrando, ou ela. E aí vem meu último ponto. O epílogo do livro é descrito do ponto de vista da pessoa que resgatou Augusto da rua e criou ele como se fosse seu filho. E depois de ler esse epílogo, quando você lê o prólogo de novo, dá a impressão de que quem escreve é a mesma pessoa. E aí fica até meio parecendo que foi ela que inventou toda essa história, baseado no que ela pôde aprender e deduzir sobre o caso com o que ela viu na TV e no jornal. Quase como se ela tivesse inventado essa história toda como justificativa pro que ela fez. O que vocês acham? Muita viagem? Ou muito óbvio e eu que sou meio lento? Digam aí nos comentários. E bom, é isso aí. Eu já falei um pouco disso antes, mas afinal, qual que é a mensagem de véspera? Bom, tem várias mensagens possíveis para tirar desse livro. Como abandono gera abandono, como pode ser destrutivo suprimir e uniformizar as personalidades dos filhos, os problemas de um casamento utilitário, a diferença que um professor bom pode fazer na vida de alguém. Você, como professor, estaria mais próximo do Bruno Jardim, que desemburrece as pessoas, ou do Imensa, que internaliza a burrice? Também a importância das amizades, como pode ser bom cultivar novos hobbies e paixões, se conectar consigo mesmo, mas talvez principalmente algo que está presente em todas as histórias da Carla Madeira. Como tudo que tem de melhor e de pior na nossa vida tem a ver com as nossas relações interpessoais, como nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Bom, essa foi minha resenha de véspera. Eu ainda tô aprendendo esse negócio de resenha. Eu escrevi, reescrevi, gravei, editei várias vezes. Então, se você tem alguma crítica, alguma sugestão de como fazer melhor, e elogios também, são muito bem-vindos aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser, por favor, deixa um like e se inscreve. Tô postando um short por semana. Vou tentar postar um vídeo como esse sobre algum livro interessante todo mês, mas não prometo nada. E é isso. Por fim, fico com a frase mais difícil que eu tive que pronunciar nesse vídeo. Um abraço. Como, por exemplo, ela pensa no gato, no quadro. Como, por exemplo, quando ela pensa no gato
Como, por exemplo, ela pensa no gato. Como, por exemplo, ela pensa no quadro do gato que tem no quarto. Como, por exemplo, ela pensa.